Eu sou o Leonel Lacerda, do site Finance News. Eu vou conversar com o CEO da Fiera Investimentos, Admilson Longo. Tudo bem com você, Admilson? Olá, Leonel, tudo bem? Como tem passado? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, obrigado. Admilson, vamos falar sobre fundos imobiliários hoje e a primeira pergunta de imediato. Fundos imobiliários, eles ainda valem a pena, Admilson? Olha, Leonel, ainda existem bons fundos imobiliários que ainda faz sentido para você ter em carteira. É muito importante, né, se preocupar um pouquinho em não generalizar. Qualquer fundo imobiliário é bom ter na carteira. Então é preciso ter um pouco de cuidado para escolher bem o fundo imobiliário que você vai comprar. Mas ainda existem boas oportunidades, até com um cenário de taxa de juros baixo, como nós estamos enfrentando agora nesse momento. Mas, o Admilson, explica para a gente quais são os riscos de comprar um fundo imobiliário hoje. Legal. Bom, existem basicamente dois fundos imobiliários, dois tipos de fundos imobiliários. Fundos que têm dentro da tua composição ativos reais, então são aqueles fundos que são proprietários de galpão, shopping center, lajes comerciais, e existe um segundo tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários chamados aí de papéis. São fundos que foram estruturados em cima de ativos de crédito, né, ativos de dívida, lastreados no mercado imobiliário. Então, é importante, primeira coisa, definir muito bem esses dois tipos de fundos imobiliários, e aí vamos falar primeiro dos riscos, né, do ativo de papel, né, dos fundos de papel. Aqui você vai ter um risco, no fim do dia, de crédito. Um risco das empresas, daqueles ativos que estão lá dentro, custodiados, deles terem um possível default, deles não serem honrados pelos locatários dos imóveis e etc. Então, aqui você acaba tendo um risco de crédito. Esse tipo de fundo, eu acho que é o que é necessário o investidor ter mais cuidado. Eu acho que ele é um fundo mais arriscado para se ter na carteira. Falando um pouquinho dos fundos que têm ativos reais dentro da composição, esse é importante você se atentar a fundos que sejam multi-sacado e que tenham diversos ativos, né? Uma variedade de ativos dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu compro um fundo imobiliário que o ativo dele seja só um prédio e esse prédio é locado para uma única instituição, ainda que seja um banco, por exemplo. Esse tipo de ativo, na minha visão, é um ativo que tem mais risco. Por quê? Se rompe-se um contrato com essa instituição, qual o tempo que vai se levar para colocar esse ativo de novo para alocar, ter um novo locatário, e aí você está falando de um único imóvel. Então, esse é um outro risco que tem que tomar cuidado. Agora, quando você tem um fundo imobiliário que tem dentro dele 30 imóveis que estão locados para instituições diferentes, enfim, esse é um ativo que você tem uma segurança maior. Você pode ter algum problema pontual com um contrato ou com um desses imóveis, mas os demais tendem a seguir, e aí isso dá um conforto, dá uma tranquilidade maior para o investidor. Então, eu creio que é importante se atentar, e aí por isso que eu digo, é preciso conhecer qual fundo imobiliário você está comprando. Atualmente, Admilson, quais os fundos imobiliários, então, que representam menos riscos? Seriam os atrelados a shoppings? Explica para a gente um pouquinho mais. Eu acredito que os fundos de investimentos que são atrelados à laje corporativa e que tem diversos imóveis, né, dentro dele, o próprio shopping center, né, o shopping center ele passa por um problema mais pontual, né, por conta da pandemia, mas enfim é algo que a médio prazo isso deve estar solucionado, né, então as lojas devem voltar a abrir, mas ele atende a característica que eu falei anteriormente, que é a questão de ter diversos locatários dentro daquele imóvel. E se for um fundo imobiliário que tem mais de um shopping, então, melhor ainda a diversificação para o cliente. Então, é sempre importante o investidor buscar aqueles fundos imobiliários que têm diversos ativos dentro dele, locados para empresas e instituições diferentes.
Tem muita gente que não sabe como é que funciona um fundo imobiliário, os mecanismos. Como é que ele recebe? É mensalmente? Como é que funciona isso? Desconta imposto de renda? Quais são os tributos envolvidos? Legal, muito importante essa pergunta. O fundo imobiliário ele tem uma característica muito importante de distribuir a rentabilidade mensalmente. Então, a rentabilidade proveniente dos aluguéis, para esse caso de fundo que a gente estava mencionando, o lucro do fundo ele vai ser distribuído para os cotistas mensalmente e, o mais importante, isento de imposto de renda. Então, o ganho mensal que você vai ter com o fundo imobiliário, ele é isento de imposto de renda. O que não é isento de imposto de renda, e é importante que o investidor saiba, é o ganho de capital, o que você ganha com a cota. Se você comprou um fundo a 100 e vendeu a 150, você vai precisar apurar e pagar o imposto de renda sobre a cota, o ganho de capital. Agora, o rendimento mensal que você tem proveniente daquele investimento, ele é isento de imposto de renda. O fundo imobiliário ele tem cotação em bolsa. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, né? Porque traz liquidez para o investidor. Ele pode investir em um imóvel ou em um conjunto, um conglomerado de imóveis e ter uma liquidez de 2 dias. Ele vende hoje, em 2 dias ele recebe o dinheiro. Ao passo que se você for um investidor de imóveis, se você compra uma sala comercial, por exemplo, fisicamente, né? Você sozinho, individualmente, a gente bem sabe qual é o transtorno, né, a dificuldade para se vender um imóvel desse, a liquidez, né, no dia a dia. Então, a facilidade dele ser cotado em bolsa traz essa segurança, né, essa alta liquidez para o investidor. Em 2 dias ele consegue liquidar a posição dele assim que ele precisar. E isso beneficia ainda mais na questão para o investidor que é cuidadoso com os seus investimentos. Se algum daqueles ativos que ele tem começa a destoar do que ele está buscando, ele consegue facilmente se desfazer daquilo. Então, no meu ponto de vista, é uma forma de você estar alocado em imóveis com alta liquidez. Advilson, é indicado para quem? Para qual perfil de investidor? Olha, é importante o investidor se atentar a isso, né? O fundo imobiliário, na nossa visão, isso aqui na gestora, aqui na Fieri, a gente utiliza ele para investidores de moderado a agressivo. A gente não gosta muito dessa nomenclatura, a gente acredita que todo mundo pode ter recursos que sejam, né, diversificados, mas para o recurso, para a parcela da carteira que está destinada para moderado a agressivo, ou seja, que você possa ter uma volatilidade, até pelo fato dele ser cotado em bolsa, né? Isso é muito importante. Como ele é cotado em bolsa, algum eventual problema que esse ativo venha a ter, ele vai ser expresso no preço, né? Muito rapidamente. Então, tem que ser o investidor que consegue suportar um pouco mais de oscilação, um pouco mais de risco nessa parcela do investimento. Advilson Longo, foi um prazer ter falado com você novamente. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima, né? Obrigado você, Leonel, pelo espaço. Estamos sempre à disposição. Forte abraço.